Olá, meu nome é Ana Beatriz e o nosso grupo ele é composto por mim, pelo Thales Vinícius, pela Jenny Gabriele, pela Ivete Eduarda e pela Karine Ruth. Nós somos acadêmicos do curso de Fisioterapia da UMJ e hoje iremos apresentar um artigo solicitado pelo professor Clístenes para obtenção de nota da disciplina Fisioterapia e Neonatologia. O tema do nosso artigo é o perfil de neonatos ictérios atendidos pela fisioterapia em uma unidade de terapia intensiva neonatal. Eu vou dar início à nossa apresentação falando sobre o que o artigo nos traz a respeito da icterícia. Bem, segundo o artigo, a icterícia ela ocorre quando tem o aumento exagerado dos níveis séricos de bilirrubina no sangue do bebê, provocando a cor amarelada e mucosa nos seus primeiros dias de vida. Mais ou menos 60% dos bebês a termo e 80% dos prematuros desenvolvem a icterícia, que apesar de ser considerada como um distúrbio hematológico multifatorial, existem alguns fatores que podem promover essa morbidade, como, por exemplo, a prematuridade, a idade gestacional, o peso. Fatores esses que vão ser explicados melhor pelos meus companheiros de trabalho, porque é justamente o objetivo do nosso artigo, analisar o perfil desses pacientes. Mas, enfim, como eu falei anteriormente, a icterícia se dá pelo aumento excessivo dos níveis de bilirrubina. Mas, às vezes, esse aumento é tão grande que começa a ser tóxico para o sistema nervoso central. E aí causa o que chamamos de encefalopatia bilirrubínica, evoluindo para uma paralisia cerebral do tipo atetoide, comprometendo o desenvolvimento neuropsicomotor desse neném. Quando é necessário realizar o tratamento ele se baseia em transformar células bilirrubínicas em células mais hidrossolúveis, sendo assim mais facilmente de eliminar pelos rins e pelo fígado. E é utilizado um recurso que chamamos de fototerapia. De modo geral, com o avanço da tecnologia, o avanço da informação e o acompanhamento mais detalhado nos primeiros dias de vida do bebê, hoje em dia o diagnóstico é feito mais precocemente, prevenindo lesões no sistema nervoso central. Olá, meu nome é Jenny e vou dar continuidade falando sobre a metodologia. Então, este foi um estudo de característica retrospectiva e documental com uma abordagem quantitativa, onde na amostra constou 22 prontuários de recém-nascidos diagnosticados com icterícia neonatal, advindos na unidade de terapia intensiva neonatal. Para se alcançar esses resultados, foram utilizados alguns critérios. Como critério de inclusão, foram utilizados os prontuários de recém-nascidos diagnosticados com icterícia neonatal e como critérios de exclusão foram utilizados os prontuários ilegíveis ou incompletos de acordo com as variáveis do estudo. E como variáveis, algumas se destacaram nesse estudo, como por exemplo o gênero, o índice de Apgar, o peso, a idade gestacional, a tipagem sanguínea, o tipo de alimentação, a indicação para o tratamento fisioterapêutico e, por último, mas não menos importante, o teste de Combs, que também é conhecido como teste de antiglobulina direta, e ele vai avaliar a quantidade de anticorpos que existem dentro das hemácias de cada paciente, sendo possível através dele fazer diagnósticos de diversas morbidades. E por fim, as informações coletadas nesse estudo foram tabuladas no programa Excel e apresentadas em formato de números absolutos, frequências simples e percentuais. Olá pessoal, bom dia, meu nome é Thales Vinícius. Eu vou falar um pouco mais sobre esses perfis neonatais ictérios. Só pra gente lembrar o que é icterícia. A icterícia é o acúmulo de bilirrubina no sangue, tá? Gerando essa cor amarelada no RM. Quando a gente fala de bilirrubina, a gente tem considerações maiores, como a hiperbilirrubinemia e até patologias mais graves, tá? Como a encefalopatia bilirrubínica ou a quenectures, tá? Esses fatores, essas patologias maiores, a gente coloca condições de risco como prematuridade, baixo peso e idade gestacional. A idade gestacional entre 35 a 36 semanas do nascimento desse RN, independente do peso, já é considerado um fator de risco para uma hiperbilirrubinemia significante. Esses RNs, eles possuem capacidade diminuída de conjugação hepática, de sucção e deglutição. E essa dificuldade na deglutição vai gerar uma pouca oferta do leite materno, tornando aí um risco também para esse paciente, para esse RN, tá? Quando a gente lembra desses RNs prematuros, a gente coloca eles como disponíveis para ter uma bilirrubina total, que seria um valor igual ou superior a 20 mg decilitros de bilirrubina no sangue.
E essa disponibilidade que eles têm é 8 vezes maior do que uma de um RN nascido a termo e saudável. E quando a gente pensa nessa hiperbilirrubinemia, a gente lembra também fatores de risco como a perca de peso do nascimento desse RN, que a gente consegue ressaltar aí que o RN ele vai ter uma perca de peso considerável de 7 até 10%, tá? Entre 48 a 72 horas de nascimento de vida desse RN. Ressaltando que ele vai ter a recuperação ao redor aí do 5º dia. Então, essa perca de peso também vai ser considerado um fator de risco para uma bilirrubina ou uma hiperbilirrubinemia total nesse RN. Quando a gente fala de icterícia, a gente coloca considerações como ela sendo fisiológica ou patológica. Ela sendo fisiológica, o aparecimento dela costuma ser após 24 horas do nascimento desse RN, diferente da patológica. A patológica ela costuma ser assim que o bebê sai da barriga da mãe ou até as 24 horas de nascimento. E a gente analisando esses RNs prematuros, baixo peso, idade gestacional baixa, tá? A gente consegue lembrar que eles vão ter dificuldade no desenvolvimento dos órgãos, dos sistemas do corpo, como também o sistema hepático e o sistema renal, que são sistemas importantes para a eliminação dessa bilirrubina. E a gente considera já esses fatores, como a gente acabou de citar, como fatores de risco e indicativo para uma bilirrubina, tá? E aí, a gente tem estudos feitos por Farietti em 2011 que enfatiza que essas condições que a gente acabou de citar, esse baixo peso junto com essa prematuridade, vão ser fatores de indicação de bilirrubina no sangue e fatores indicativos também para uma patologia como a encefalopatia bilirrubínica ou uma quinecturis nesse RN, tá? Olá, me chamo Ivete e vou dar continuidade falando sobre as discussões do resultado. Primeiro, eu vou falar sobre o gênero, que foi uma das variações que eles utilizaram. 63,6% dos neonatos foram do sexo masculino que tiveram icterícia e 36,6% foram do sexo feminino, mostrando que a icterícia ela teve uma maior incidência em neonatos do sexo masculino. Isso porque, segundo o artigo, o sexo feminino ele vai ter um fator protetor ligado ao amadurecimento mais rápido dos órgãos e dos sistemas do que o sexo masculino, que vai ocorrer de uma forma mais lenta. Um estudo que foi citado no artigo de Duarte Mendonça, do ano 2005, vai falar que esse amadurecimento de forma mais lenta no sexo masculino vai se ocorrer devido a uma influência do cromossomo Y, fazendo com que o sexo masculino ele venha a ter mais comorbidades. O teste de Apgar foi outra variação que eles utilizaram. Esse teste ele avalia o estado geral e a vitalidade do bebê nos primeiros minutos de vida. No estudo, o score de Apgar ele foi maior que 7 em 72,7% dos bebês estudados no primeiro minuto e depois aumentou para 95,4% após o 5º minuto, mostrando que o teste de Apgar ele não teve uma influência negativa nos neonatos estudados. Por último, eu irei falar sobre a variação que foi a morbidade associada, que no caso desses neonatos, 50% apresentaram anemia. A anemia ela é uma doença hematológica que é predominante em neonatos e ela vai ocorrer de uma forma mais intensa e prolongada em recém-nascido prematuro, que vai ter uma relação com o peso e com a idade gestacional e vai ser conhecido como a anemia da prematuridade. A sua fisiopatogênese vai estar relacionada com o aumento de eritropoetina endógena, que vai ter como resposta a anemia e a baixa oferta de oxigênio no sangue, que vai ser um possível fator de risco para a icterícia. Um possível tratamento citado lá foi a exsanguínea transfusão, que foi para a icterícia com relação à anemia grave. E esse exsanguínea transfusão, que é esse tratamento, ele consiste em a substituição do sangue do bebê por outro sangue compatível e sem a concentração elevada de bilirrubina. Ou se não, pode fazer outro tratamento, que é a transfusão parcial do sangue com concentração de hemácia, que vai aumentar a oferta de oxigênio no tecido. Cerca de 31,8% dos pacientes foram submetidos a essa transfusão, que não foi encontrada nos prontuários nenhuma correlação da icterícia com essas condutas, mas, segundo a literatura, a anemia ela não é uma indicação da transfusão, porque corre o risco do bebê ter um maior tempo de internação, uma infecção, um prejuízo no desenvolvimento psicomotor e complicações respiratórias. O teste de Combs ele teve como seguinte resultado 100% negativo em todos os neonatos que foram estudados.
Já a tipagem sanguínea, ele teve como prevalência, de acordo com a tabela mostrada no artigo, o tipo sanguíneo O positivo com 40,9%, O negativo com 4,5%, A positivo com 27,2% e o B positivo com 13,6%. Na literatura, ele mostra que os bebês que têm o tipo sanguíneo A e B, cujas as mães elas têm o tipo sanguíneo O, eles tendem a desenvolver mais icterícia, maior possibilidade, porque existe uma incompatibilidade ABORH por conta de anticorpos maternos, anti-A e anti-B. Esse teste de Combs ele foi realizado de forma direta e, como eu falei anteriormente, deram todos no artigo. É que o perfil desses neonatos ictéricos que foram atendidos pela fisioterapia, eles são do sexo masculino, prevalecem prematuros extremos e com elevado baixo peso. O teste de Apgar, entre 1 e 5 minutos, eles foram acima de 7 e todos esses prematuros eles são anêmicos com tipo sanguíneo O positivo. Eles têm a amamentação exclusiva e tem que ficar atento, todos os profissionais da área da saúde, a entender sobre a icterícia para poder atender as principais particularidades dessa patologia. Sendo assim, tendo os cuidados exclusivos e adequados com esses neonatos.